Olá, terminamos o vídeo anterior, a segunda parte desse vídeo sobre tendências em arquitetura, engenharia e construção, falando sobre o aumento do custo da mão de obra em relação ao custo dos materiais, que está diminuindo em relação ao da mão de obra, e isso faz com que a gente tenha a necessidade de aumentar a produtividade, reduzir os custos das atividades de construção civil, particularmente no canteiro de obras. Então, se a gente fizesse um balanço até aqui, a gente estava falando aí do cenário econômico, de incerteza, da necessidade de aumentar a competitividade das empresas e depois nós falamos da necessidade de aumentar a produtividade das empresas, particularmente com relação a custos de mão de obra. Vamos voltar, dentro desse contexto, à questão da produtividade. E é interessante que a gente faça uma comparação entre os vários países. Esse é um estudo que foi feito pela McKinsey, é uma consultoria internacional, não é propriamente um estudo acadêmico, mas ele tem uma seriedade de pesquisa, de levantamento de dados, e é todo um estudo que depois eu vou encaminhar para vocês, vai estar disponibilizado aí no ambiente Moodle da disciplina, mas é todo um estudo que aponta para entender quais são as grandes deficiências que, de uma maneira global, a construção civil apresenta em termos de produtividade, como que isso repercute na competitividade e apresenta uma comparação entre produtividade de países. Eu não vou entrar em detalhes, acho que no gráfico, até porque vocês depois vão poder ver com um pouco mais de calma, mas se vocês fizerem uma comparação aqui, no fundo a gente está falando de valor agregado por hora trabalhada versus aumento da produtividade da mão de obra. O cruzamento dessas duas variáveis é um indicador de como que está a produtividade da mão de obra. E se a gente for ver, o Brasil está aqui, né? Acho que vocês estão vendo aí, eu apontando o mouse, o Brasil está em último lugar. Se a gente considerar que o eixo das ordenadas tem um peso um pouco maior que o peso das abscissas, usando essa premissa, a gente vai ver que a gente está em último lugar. O Brasil é um dos piores países em termos de produtividade da construção civil, o que nos leva a pensar, claro que a competitividade não está associada exclusivamente à produtividade, mas que isso impacta fortemente, negativamente, na competitividade que a gente tem no nosso setor. Pensando justamente nos fatores dificultadores de produtividade, e agora eu vou fazer uma associação entre produtividade e competitividade, no fundo é uma aproximação, não existe um rigor, né? Não está exatamente certo isso, mas para a gente fazer uma primeira aproximação, no fundo o que eu estou querendo dizer aqui, fatores que implicam em melhoria de produtividade também implicam em melhoria de competitividade das empresas, da capacidade dessas empresas competirem e sobreviverem no mercado em que não há espaço para todo mundo. Da mesma forma, fatores que dificultam a produtividade são fatores que dificultam a competitividade das empresas. A gente poderia fazer uma aproximação, não se aplica a todos os aspectos, mas vamos fazer nesse primeiro momento essa aproximação. Existe uma série de estudos, alguns deles estão baseados no modelo clássico de competitividade que foi criado aí há 40 anos atrás pelo Michael Porter, um professor de Harvard. Hoje esse modelo já está um pouco modificado, existem outros aspectos mais dinâmicos que a gente leva em conta, mas que a gente está explorando em outro vídeo da disciplina. E no fundo, aqui a gente está falando assim, olha, quais são os dificultadores da produtividade, especificamente falando em termos de construção civil. Então a gente pode falar de forças externas. O que são forças externas? São aqueles fatores que não estão sob controle da cadeia de produção da construção. Quando você pensa na cadeia da construção, você pensa em fabricantes de materiais, fornecedores de comercialização de materiais de construção, empresas incorporadoras, construtoras, projetistas. Então, tudo que compõe a cadeia, vamos dizer assim, é uma coisa interna da indústria, da dinâmica. A gente está falando da cadeia de suprimentos, do supply chain, como a gente chama, da própria construção civil. O que é externo é que não depende diretamente dela. Então aqui esse estudo aponta algumas causas básicas para não termos produtividade, portanto competitividade, nessa aproximação que a gente está fazendo, e como forças externas à construção civil em si, a gente está falando
de complexidade dos canteiros de obra, no sentido de que existem fatores reguladores, restrições ambientais, que em si não são restrições negativas, muito pelo contrário, restrições legais, incertezas com relação à dinâmica da própria indústria, de comercialização dos imóveis, um cenário econômico incerto, como a gente estava comentando antes, uma regulação, uma legislação extremamente extensa, a fragmentação da terra, no sentido assim de que é difícil você operar, vamos dizer assim, a comercialização dos terrenos indispensáveis para a construção, ciclos de investimento público muito incertos, vamos dizer assim, a natureza dos investimentos públicos é incerta, às vezes o governo tem dinheiro, investe e depois ele deixa de investir, a gente tem visto isso ao longo da história recente do país. E ele comenta uma outra coisa interessante, que é um potencial para a corrupção e a informalidade que prejudicam fortemente o setor. Do ponto de vista da dinâmica interna da indústria, ou seja, quando você está falando da relação entre construtores, incorporadores, projetistas, fabricantes de materiais, quem faz a comercialização desses materiais, se comenta que a indústria da construção é extremamente fragmentada. Aquilo que eu mostrava lá do bolo, que tem as fatias isoladas, que aos pouquinhos estão se juntando, mas não obstante essa tendência, né, de união, de melhoria desse aspecto, a gente tem uma construção que é fortemente fragmentada. Cada um está olhando o seu interesse e falta uma visão conjunta e integradora dos agentes dessa cadeia. Por exemplo, se você tem um incorporador, que é só incorporador e não construtor, e contrata uma construtora para desenvolver um empreendimento, quer dizer, como que a incorporadora vê aquele empreendimento? Ela vê como um negócio. Ela está pondo dinheiro, ela quer tirar dinheiro daquilo lá. A construtora vê aquilo lá como uma obra mais dela, em que ela vai receber um valor determinado para construir. Se, por exemplo, para dar um exemplo do que é essa fragmentação, se, por exemplo, o contrato da incorporadora com a construtora é um contrato de obra feita por administração, ou seja, a construtora vai ter um percentual sobre o custo do empreendimento, olha que interessante. Quanto mais caro for o empreendimento, pior para o incorporador, que está pondo mais dinheiro para construir, e de certa forma melhor para o construtor, que está faturando mais. Isso supondo, inclusive, que ele está agindo com honestidade, com transparência, com ética, etc. Num contrato como esse, qual é o interesse que um construtor teria de reduzir os custos da construção? Olha que interessante. Nesse contrato, por administração, da forma como eu estou colocando, existem variações que fazem com que a coisa tenha um cenário mais positivo. Mas, enfim, da forma como eu estou comentando, um contrato em que o construtor tem um percentual do custo global do empreendimento, quanto maior for a eficiência dele, quanto maior for a eficácia dele, quanto mais proativo ele for, quanto mais ele conseguir racionalizar e otimizar a construção, ele vai reduzir o custo global e vai ganhar menos. Qual o incentivo, pelo menos do ponto de vista financeiro, que ele tem? Nenhum. Isso é um exemplo, vamos dizer assim, de como essa cadeia é fragmentada. Estruturas contratuais que estão desalinhadas, é exatamente isso que a gente estava falando. Quer dizer, um ganha, o outro não ganha. Não existem sistemas que estimulem, incentivem a colaboração e a integração entre os agentes. E depois, quando você fala no nível de cada empresa, de cada empreendimento e de cada empresa, talvez o grande fator aí que a gente quer destacar é um processo de projeto deficiente. Como a gente vai ver aí depois nas próximas aulas, e logo na sequência, um dos principais fatores que dificultam a produtividade é a gente não pensar bem nas soluções construtivas e na otimização do produto que está sendo entregue, né, o ambiente construído que está sendo entregue nessa etapa de projeto. Quando o desenvolvimento dos projetos de arquitetura e engenharia não é feito de uma maneira adequada, havendo integração entre as disciplinas, com escopo bem definido de trabalho, com tempo para que as soluções e projetos sejam amadurecidas, há uma grande produtividade de a gente aumentar o custo e diminuir a nossa produtividade. Outros aspectos estão aí na figura que vocês podem observar depois com um pouco mais de calma.